Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando, conversando com você, com destaque maior para os clubes do Rio de Janeiro. É a resenha raiz da televisão brasileira, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, saco de lixo da dona de casa. Sem perder tempo, o Max Sport indo para o seu 5º ano aqui pela TV Max, a resenha raiz, a apresentação dos meus mosqueteiros desta terça-feira. Jorge Ramos, o seu boa noite, Jorginho. Alô, Mazela, boa noite a você, Carlos Borges, boa noite, Mário Silva também, meu cordial boa noite a todos que estão ligados em mais um Max Sport. Olha, o meu destaque hoje fica por conta do Nova Iguaçu, né, que é um time que está muito bem, harmonioso, dá gosto de ver jogar, fez uma partida maravilhosa no domingo contra o Vasco da Gama, que valorizou também o jogo do Nova Iguaçu. Então, o meu destaque fica por conta do Nova Iguaçu, Mazela. Tá certo, então, Jorge Ramos. Outro destaque do programa é dele, Mário Silva. Fala, Marinho. Boa noite, meu caro Ricardo Mazella, um abraço para você, um abraço para o Jorge Ramos, nosso Carlos de Bota, e em especial para todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Mais. Estou até engasgado. Meu boa noite especial vai para o técnico Dorival Júnior, que convocou Fabrício Bruno. Convocação extremamente merecida. Do Galeno, Léo Jardim também é merecida, mas a do Fabrício Bruno, extremamente merecida. Gostei e gostei muito. Tá certo. E fechando o boa noite de hoje, Carlos Borges. Fala, Mr. Borges. Boa noite para você, Mazela, Mário, Jorge, você no Max Esporte. Boa noite é o seguinte, futebol, um ganha, o outro perde, ou tem empate. São 3 resultados, não tem jeito. E o seu Felipe Melo vem fazer desculpa. Não tem desculpa. O time do Fluminense não está bem. Acabou. O Flamengo já é o finalista do Campeonato Carioca. Ponto. É isso aí, seu Borges. É o Carlos Borges, é o Jorge Ramos, é o Mário Silva. E teremos um convidado mais do que especial no segundo e terceiro blocos aqui no Max Sport. Sem perder tempo, primeira grande atração depois do boa noite dos meus mosqueteiros é ele, Paulo Bizarro com E-Games. Fala, Paulinho. Genki desu ka? Chegamos, galera. Tudo bom com vocês? Estamos chegando com grande novidade. Jogaço que sai dia 22 de março. Uma longa espera de 12 anos chega ao fim. Vem aí Dragon's Dogma 2. Esse RPG de aventura e fantasia espetacular, que sai para PS5, Xbox Series e pro PC. Fique de olho na sua telinha. Hold fast to your strength of will, Arisen One. Those who can be of aid to you will reveal themselves in time. Thy will, thy soul, these are all the means thou hast to carve thy path anew. Tá chegando a hora! As classificatórias do CBLOL estão chegando ao fim. Na próxima semana saberemos os 6 classificados. E a Loud não tá decepcionando, não. A gente sempre fala, Loud é um perigo. Já tá na segunda colocação, coladinha ali na VKS. VKS com 11 vitórias no primeiro lugar. Em segundo, Loud. Em terceiro, Red Kennedy Scalunga. Em quarto, a Pen Game, que caiu bastante no final de semana, mas tá ali coladinho. O CBLOL tá equilibradíssimo esse ano. Cabum na quinta colocação. E em sexto, a Liberty, sempre surpreendendo, mas ainda pode ser alcançadas pela Los Grandes, que vem ali na cola dos dois. Fique ligado, muitas emoções na próxima semana e vem aí a finalíssima, a partir do dia 20. Seguimos! O programa de hoje é uma homenagem ao grande mestre Akira Toriyama, grande criador do Dragon Ball, que encantou milhões de fãs em todo o mundo e infelizmente nos deixou na última semana. E a Soraka Nenemuru
Grande mestre, descanse em paz. A gente fica por aqui. Desejamos a todos uma ótima semana. Beijo enorme. Tchau. Valeu, Paulinho. Todo alegrinho. Mengão tá com um passo na final do Carioca. Vamos ver, Paulinho. Mas é uma dupla Fla-Flu. Se o Paulo é Flamengo, ele, nosso Raulzito, Raul Marques, é tricolor e tá na hora que é aquele esporte fortão que o Borges malha todo dia. É o fisiculturismo. Fala, Raulzito. E aí, meus bodybuilders? Chegamos. E antes da gente ir pro nosso assunto principal de hoje, queria comunicar a vocês que eu saí da minha equipe agora próximo do campeonato. Temos 2 semanas, mas já tô numa nova equipe, Squad Nárnia. E mais pra frente eu vou falar um pouco dessa equipe que faz um trabalho fenomenal. Tô feliz demais de estar nessa equipe. Mas agora vamos ao assunto principal de hoje. E hoje nós vamos falar de dinheiro. Bom demais, né? Melhor se fosse pro nosso bolso, mas não é o caso. Eu vou mostrar para vocês quanto cada atleta brasileiro que pegou pódio, claro, ganhou no Arnold Classic Ohio. E vamos começar pela categoria Wellness. Tô aqui com minha colinha, que é muito dinheiro. A Bruna, nossa Bruninha, ficou no top 4, ganhou 10 mil reais. Isa Pessini, top 2, 20 mil reais. E a campeã Franciele Matos, mais uma vez campeã, né? Levou 35 mil reais para casa. Na categoria biquíni, Angélica ficou no 4º lugar e levou 15 mil reais. E vamos para Men's Physique, a minha categoria. Vamos começar por Vitor Chaves. Na verdade, a Men's Physique nós tivemos top 3, top 2, top 1. Dominamos a Men's Physique. E Vitor Chaves, em 3º lugar, levou 20 mil reais para casa. Vini Matheus levou 30 mil reais para casa. E o campeão Diogo Montenegro, que mereceu demais esse título, por sinal, levou 50 mil reais para casa. E vamos para Classic Physique, a categoria do nosso dinossauro acriano, Ramon Queiroz, que ficou no 2º lugar, infelizmente, levou para casa nada mais, nada menos que 150 mil reais. Isso mesmo. E agora vamos para Open, a categoria Bodybuilder, dos caras grandões. Nós tivemos Rafael Brandão em 3º lugar, levou para casa uma quantia insignificante. Claro que não, levou para casa 350 mil reais, é isso mesmo. Rafael Brandão ficou bem demais, chegou aqui no Brasil recheado, com bolso cheio, conta cheia, e é isso aí. E a gente percebe uma diferença de valor muito grande de categoria para categoria, mas é isso mesmo, cada categoria tem um custo de preparação, né? Por exemplo, a categoria Open Bodybuilder, onde tem o Rafael Brandão, foi top 3, existe um gasto muito grande na preparação dele, muito maior do que, por exemplo, uma categoria Wellness, né? Então, existem essas diferenças de custos em preparação e, fora isso, existem patrocínios também, né? Por exemplo, uma categoria Open, do Brandão, tem muito mais patrocínio, muita mais gente querendo ver essa categoria. É isso aí. Mas vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no canal pioneiro desse esporte. Tá explodindo no Brasil, estamos dominando e botando terror nos gringos. Estamos chegando. Aquele abraço e até lá. Ah, valeu, Raul. É isso aí. Chegando a hora daquelas matérias especiais, aquelas matérias realmente diferentes, que fazem nós pensarmos. E quem faz isso só pode ser uma pessoa na face da Terra. É Rogério Vilela. Grande Rogerinho. O que tem para hoje, Rogério? Fala, Mazela, beleza? Hoje vamos falar de futebol feminino, né? Marquinho. Esse Marquinho Gaspar, que foi treinador da Seleção Brasileira Sub-17, Sub-20 e teve experiência, inclusive, de ir em Copas do Mundo, né, Marquinho? Conta um pouco da tua história aí no futebol feminino e como é que você está vendo o futebol feminino hoje. Então, e aí, Mazela, tudo bem? Quanto tempo? Um abraço. Eu comecei no futebol feminino no Vasco da Gama, 1996, com a geração de ouro do futebol feminino brasileiro. Tive a oportunidade, né, de trabalhar na primeira seleção brasileira Sub-17.
fui vice-campeão sul-americano, classificatório para Copa FIFA, primeira Copa FIFA Sub-19 e Sub-17 na Nova Zelândia. Aí eu fui promovido, fui para a categoria Sub-20, fui campeão sul-americano na Colômbia, classificatório para o Mundial Alemanha 2010. E o cenário do futebol feminino atual, desde a chegada da Pia, começou-se uma renovação, até tardia no meu modo de ver. A Pia iniciou uma renovação, mas infelizmente, eu acho que 2 motivos contribuíram para o não sucesso dela, vamos colocar esse não sucesso entre aspas. A questão da língua, da barreira linguística, que dificulta sempre a comunicação do técnico com as jogadoras, e a falta de resultados. Infelizmente, o futebol, o seu trabalho, ele é avaliado se você conquista, quais são as suas vitórias, e ela, em termos de resultado, ela não conseguiu os resultados que o trabalho dela até eu acho que merecia. E Marquinhos, há rumores que a CBF ela vai investir cerca de 40 milhões esse ano no campeonato de clubes brasileiro feminino. Eu acho que isso aí já é um grande salto, né? É muito dinheiro para investir no futebol feminino já. E como é que está acontecendo isso em relação às categorias de base? Elas estão crescendo no Brasil? Os clubes também são obrigados a ter uma base no futebol feminino ou só ter o futebol profissional? Então, essa é outra coisa. Esses 40 milhões não é só no futebol feminino, não é só no Campeonato Brasileiro. A CBF vem, desde 2019, fomentando as categorias de base com competições nacionais. Campeonato Brasileiro, hoje já existe o Campeonato Brasileiro Sub-20 e Sub-17, além do adulto. Essa questão do futebol feminino, a gente leva um tempo, né, cara? Infelizmente no Brasil a gente quer plantar hoje para colher amanhã. E nem sempre isso é possível, cara. Demanda de um tempo de descoberta, treinamento, maturação da própria atleta, e você forma um vencedor ao longo de, cara, tem um estudo científico que diz que um atleta de alto nível, 10 mil horas de treinamento de competições, cara. Eu acho que nenhum atleta do Brasil atinge essa marca e já vai competir no alto nível. Então, assim, eu vejo, né, que o próprio Arthur Elias pegou um ciclo pela metade, né? Nós vamos ter a Olimpíada de Paris já agora, daqui a 6 meses, e o Elias, salvo engano, vai completar um ano ou perto de um ano nessa competição, que para o futebol feminino ela tem uma representatividade maior do que o Mundial. Tive o prazer de falar aqui com o Marquinhos, né? Falar de futebol feminino, que é muito importante a gente também ressaltar o crescimento do mesmo, né? Tive o prazer de trabalhar com ele tanto na seleção quanto no Flamengo. Muito bom te ver, Marquinhos, depois de um tempo aí. Abraço, Mazela. Valeu, Rogerinho! Garoto. Depois do Rogerinho, no primeiro bloco, você já sabe, está se acostumando. A maior memória do futebol brasileiro, grande historiador, agora já é jornalista, é radialista, ele já sabe tudo. O que ele vai trazer para a gente hoje? O que ele vai contar de história para a gente hoje? É muito bom. Eu estou falando, é dele, Sérgio Frias. Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história. Ponto. 1977, Campeonato Carioca. O Vasco ficou o retorno inteiro da competição sem tomar gols. Mas no turno, na antepenúltima rodada, quando tomou seu último gol na competição, o jogo foi dramático. Naldo abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo para o Bom Sucesso. O Vasco passou um sufoco para chegar ao gol de empate. Atacou, e a possibilidade ocorreu apenas aos 43 minutos do segundo tempo, após um pênalti sofrido por Roberto Dinamite, por sinal, bem marcado. Roberto, apesar da reclamação dos atletas do Bom Sucesso, inclusive expulsões no lance, Roberto foi para a bola,
bateu e faturou. O Vasco empatava, mas o empate não servia, era um péssimo resultado. O Vasco era líder da competição, não podia deixar um pontinho para o Bom Sucesso dentro de casa. E aos 47 do segundo tempo, após um chute do Orlando Lelé, que o goleiro Pedrinho rebateu, Roberto de cabeça faturou o segundo gol do Vasco, enlouquecendo São Januário. Uma festa como poucas vezes se viu no estádio. Com a virada, o Vasco se manteve líder do turno. Na penúltima rodada, venceu o Americano por 3-0 e no último jogo, vitória sobre o Botafogo por 2-0, 2 gols de Roberto Dinamite, vencendo então a Taça Guanabara. Posteriormente, o segundo turno foi vencido diante do Flamengo numa partida extra na disputa de pênaltis. Vasco campeão do segundo turno, Taça Gustavo de Carvalho, e também campeão carioca de 1977. Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio, Zé Mário, Zanato e Dirceu, Wilsinho, Roberto e Ramon. Paulinho jogou no finalzinho da competição depois de uma contusão sofrida pelo Ramon. O time jogava por música. 69 gols marcados e apenas 5 tomados na competição. O último deles foi esse citado na partida contra o Bom Sucesso. Drama naquele jogo, festa da torcida vascaína ao final, também não só do jogo em São Januário, como do campeonato carioca. Um abraço a todos do TV Max. Isso é história. Ponto. Valeu, Serginho! Aquele abraço para você, garoto. Serginho tá preocupado com o Vasco da Gama dele, hein? Tá preocupado. Nil Iguaçu, o carrossel da Baixada, será que vai aprontar? Vamos ver. Vamos saber os destaques para o segundo bloco. Bloco é ótimo, vou bloquear alguém. O segundo bloco bloqueando. Isso aqui parece aquela dancinha do Borges que fazia na Rádio Nacional. Aquela Ursão do Vral. Que ninguém aguentava mais, hein, Jorge Mário? Mas aquela dancinha era impressionante. Ninguém suportava mais. Mas ele não tem problema, não. Jorginho, o que vamos falar no segundo bloco? O que você gostaria de discutir no segundo bloco? Eu gostaria de falar da convocação do Dorival Júnior, é um dos assuntos que eu acho interessante. Falar também dessa rodada final aí, semifinal e final do Campeonato Carioca. Tá certo, então, já está marcado, está anotado. Para você, Borges, o seu destaque. Qual o nome do rapaz? É Textor, né? John Textor. John Textor. O calado, ele é uma coisa maravilhosa. Falando, só cria problema. Só cria problema. O tio Sam quer tocar pandeiro, tá? Feia coisa, tá enrolado. E você, meu doce Mário Silva, primo do Manuel Nogueira? Olha, primeiro preocupado com o Sérgio Frias para que que o Vasco não entre numa fria. Que o jogo me deixou extremamente preocupado. Meu neto foi ver o jogo, fiquei preocupado. Meu destaque é o Vasco. Será que o Vasco aprende e desaprende num piscar de olhos? Veremos, discutiremos tudo isso e muito mais na segunda parte do nosso Max Sport com o Sérgio Frias, ao vivo com a gente aqui, e aquele coração vascaíno, sabe tudo de futebol, grande historiador, que está lançando um livro e vai mostrar pra gente aqui no Max Sport. Em nome de Reno TV e de Bye Bye Lixo, nós voltamos já, porque o Rio corre pra Max. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport, nossos encontros de todas as terças, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. É a resenha raiz da televisão brasileira. Se você perdeu algum programa, não tem problema, no seu 5º ano, estão todos lá no YouTube, no canal
do Max Sport. TV Max, Max Sport, TV Max, você tem todos os programas desde o número 1 há quase 5 anos. É isso aí. Rede TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, saco de lixo da dona de casa. Bom, o Jorge Ramos falava sobre seleção brasileira, jogadores convocados. E aí, Jorginho, gostou? Você quer falar alguma coisa? O que você tem destacado a convocação do Dorival Júnior? Olha, eu acho que o Dorival, ele até falou isso, né, quando ele assumiu a seleção, que ele olharia com mais carinho para o futebol brasileiro, né, para jogadores que jogam no futebol brasileiro. E isso tem um lado importante, eu acho, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser muito pressionado por causa dos jogadores que estão no futebol europeu, que estão mais acostumados na forma de jogar. Isso é uma coisa que deve ser levada em consideração, né? Agora, se ele vai conseguir mesclar o talento, né, de bons jogadores que atuam no futebol brasileiro com os bons jogadores que atuam no futebol europeu e tem mais essa experiência para jogar diante de boas seleções europeias, nós vamos conhecer daqui a algum tempo. Tem esses 2 amistosos, que talvez sejam os amistosos mais importantes dos últimos tempos, contra a Inglaterra e a Espanha. Eu acho que vai dar para medir alguma coisa em relação a esse parâmetro, porque o futebol brasileiro, no momento, está muito abaixo do melhor futebol do mundo, precisa subir, né, resgatar um pouco desse futebol brasileiro que encantou o mundo. E talvez o Dorival ele tenha esse pensamento, esse viés, e que possa chegar a esse ponto. Eu estou esperançoso que isso possa acontecer, mas a pressão é muito grande em cima do treinador. Vamos ver se ele vai conseguir sustentar, né, essa pressão que vem de vários lados em cima da convocação dos jogadores. É verdade. Seleção brasileira é pressão o tempo todo. Mário, você gostou, então, do Fabrício Bruno? Engraçado. Eu acho o Léo Pereira mais jogador que o Fabrício Bruno. Você gostou da convocação, então? Bom, o Fabrício Bruno vem fazendo excelentes partidas há algum tempo. E compõe uma defesa que não levou gol ainda. Levou um gol só, né? Agora, o que acontece é que o Dorival Júnior, a pressão é muito grande. Vamos logo dar o nome aos bois, principalmente das marcas, marca de material esportivo, de grupo de empresários, uma série de coisas. E, curiosamente, nós vamos ter uma novidade na seleção brasileira. 3 goleiros que jogam no futebol brasileiro. Léo Jardim, Rafael e Bento. São 3 goleiros que jogam no futebol brasileiro. E o que o Jorge disse é o que é o mais importante. Nós temos 2 amistosos, com 2 seleções de um nível bem mais forte, do que a seleção vem pegando em termos de amistosos nos últimos anos. É amistoso para vender, não é para aprender. E nós vamos poder ver esse grupo. Há algumas discrepâncias. Um gosta do fulano, o outro gosta do Beltrano. O Galeno vem jogando bem no Porto, bem. Mas, enfim, discrepâncias sempre acontecem. Cada um tem o seu time e os seus reservas. Uhum. Mas eu acho que vamos dar um voto de confiança. Não, voto de confiança. Vamos dar um voto. Tá certo, então. Ô, você, depois do que falou Jorge, falou Mário, você está empolgado com o Dorival Júnior? Não. O Dorival acho que está bem. Acho que o que o Jorge falou, ele pelo menos vai ter pressão, mas agora provou, saindo os jogadores lá de fora machucados, ele colocou os jogadores aqui do Brasil, 2 jogadores do Brasil, um do Porto, lá de Portugal. Agora, pergunto a vocês, quem será o goleiro da seleção brasileira? Essa é a pergunta, porque tem o Bento, que já vem antes das outras convocações, vem o Rafael e vem o do Vasco da Gama, o Léo Jardim. Quem será o goleiro? Essa é a grande pergunta do milhão, hein? Bom, mas deixa eu apresentar ele aqui agora oficialmente. Ele está... ele vai falar que é Léo Jardim. Ele vai falar que é Léo Jardim. Não. É o grande historiador, conhecedor profundo do futebol brasileiro.
é um conhecedor profundo do Vasco da Gama, está lançando o seu livro, e ele, que é um dos integrantes, um dos mosqueteiros do Mazela, agora aqui no Max Sport. Boa noite, Sérgio Frias! E aí, garoto? Boa noite, Mazela. Boa noite, Mário Silva. Boa noite, Jorge Ramos. Boa noite, Carlos Borges. Boa noite a todos aqueles que assistem o programa pela TV Max. Bom, sobre seleção brasileira especificamente, eu sou a favor dessa tentativa de trazer jogadores que atuem no futebol brasileiro, mesmo que seja mesclado. O Brasil teve 2 tentativas frustradas que acabaram levando a essa ideia de que não haveria como fazer seleção sem os estrangeiros. Começou lá com o Evaristo Macedo em 85, teve que ser substituído pelo Tele Santana perto da Copa, quando o Tele trouxe os chamados, entre aspas, italianos, e depois, em 1990, o Falcão também tentou fazer esse trabalho, não deu certo, e acabaria caindo na seleção em 91. Mas eu acredito que há um bom caminho, porque os jogadores têm uma identificação com a torcida, a seleção brasileira hoje cada vez está menos identificada com o torcedor brasileiro, e você saber que em determinados jogos você terá jogadores que você os assiste no estádio, é importante. Eu vejo como algo que, teoricamente, vai trazer para o torcedor uma ligação maior com a seleção brasileira, que há muito tempo está muito desligada junto ao torcedor. E com relação aos goleiros, o Léo Jardim, de fato, ele tem feito um trabalho, até pela fragilidade da defesa do Vasco, que tem chamado muita atenção, mas ele está chegando agora, né? Ele não atuou em nenhuma partida da seleção brasileira. Então, eu acredito que ele também tem que mostrar o seu espaço, conquistar seu espaço nos treinamentos, ganhar a confiança do treinador para, eventualmente, poder voltar a ser um titular. Mas, para ele, já foi um grande ganho ser convocado para a seleção brasileira, é um reconhecimento do trabalho que ele faz pelo Vasco desde o ano passado. Vamos aguardar, então, os amistosos contra a Inglaterra e Espanha para ver o desempenho e a estreia de Dorival Júnior na frente da seleção. Pois não, Mário? Eu acho que vai ser o Bento, o goleiro. Eu também acho. Não. Eu acho que vai ser o Bento. Vai ser o Rafael? Vai ser o Rafael? Vai ser o Rafael. Para mim, seria o Léo Jardim. Não é momento? Seleção não é momento? É o Léo Jardim. Qual o problema dele que está chegando agora? Não. Eu acho que vai ser o Bento. Agora, eu vou dizer um negócio que eu aprendi lá atrás com um grande comentarista que trabalhou comigo, trabalhou com o Borges, não, mas com o Mazela, com certeza. O Luiz Mendes. Goleiro é cargo de confiança do treinador. Cargo de confiança. Remember 2002. É aquele, o cara chegou e disse, o meu goleiro é o Marcos. É cargo de confiança. Mas qual dos três é confiança do Pode ser o Rafael, mas pode ser o Bento. Pode ser até o Léo Jardim. Eu só dei um palpite, Bento. Agora você tumultou o programa, Mário. Bento, não. Eu estou preocupado, Jorge Ramos. O que o Vasco vai arrumar no segundo jogo? No Maracanã de novo? Acho que é no Maracanã de novo, nessa Maracanã. Conseguiram botar no Maracanã. Eles conseguiram botar. Agora a pergunta que eu faço. Como é que a torcida, que é a segunda do Brasil, diz que é a segunda do Brasil, coloca 60 mil torcedores, enquanto o Flamengo colocou 63 mil e o Fluminense colocou mais do que isso? Por que a torcida do Vasco não compareceu ao Maracanã enchendo o Maracanã? Ô, Jorge, remedinho. Olha aqui, ó. Remedinho do Bosch está na hora. Ô, Jorge, o Nova Iguaçu foi surpreendente e não teve competência para meter um balaiozinho no Vasco da Gama, hein? Verdade. O time do Nova Iguaçu é um time que mostrou serviço, mostrou que tem um bom treinador, Carlos Vitor, e bons jogadores, né? É claro que para fazer um bom time tem que ter bons jogadores, mas o técnico também tem ali um percentual para arrumar o time. Só não venceu o Fluminense, né? Quando perdeu por 3-0, e não perdeu das outras equipes todas. Isso é importante. E nesse jogo especificamente, eu acho que o Nova Iguaçu se impôs em campo. E o Vasco aceitou aquela imposição do Nova Iguaçu, tanto que nos primeiros minutos o Vasco deu a sensação de que poderia encurralar o Nova Iguaçu, e toda hora o Nova Iguaçu cortava, saía tocando bola. Às vezes, muito mais pelo lado esquerdo de ataque, ali o Paulo Henrique ali na direita ficou sobrecarregado, e as linhas do Vasco estavam muito separadas
o que permitiu a penetração de vários jogadores entre as linhas que tocavam essa bola. E por um capricho dos deuses do futebol, o Vasco não saiu derrotado por um placar maior. O Carlinhos, que é um artilheiro, atacante, ele perdeu pelo menos 2 gols. Pelo menos ele perdeu 2 gols. Eu estou até... Eu achei que ele foi muito, Jorginho, eu não sei se eu cortando você, achei o Carlinhos muito soberbo, engraçado. Achei. No meu comentário, eu fiz usei essa palavra, soberbo, um pouco senhor de si. E você tem que ter humildade. A grandeza, ela traz humildade ao seu lado. E ele não teve essa humildade para fazer os gols. E verdade. O Vasco lutou, diga-se de passagem. Tem um jogador extraordinário chamado Payet, que é um jogador que tem que botar na galeria, né, dos grandes jogadores que atuaram no futebol brasileiro, inteligente, chuta muito bem, passa muito bem, se desloca muito bem, né, e colocou o Vasco ali em quase em situação de gol, com bolas na trave, inclusive. Então, no segundo jogo, eu acho que o Vasco vai ser diferente. Todo jogo é diferente, né? Agora, o Nova Iguaçu pode aprontar. Então, tem que ter um trabalho, porque o empate, né, ou o resultado igual... favorece ao Nova Iguaçu. O empate, no caso, favorece ao Nova Iguaçu. Fala, Mário. Não, eu apenas achei que o técnico do Nova Iguaçu, ele mexeu mal. Quando ele tirou Também o filho tirou o Igor. Ele tirou o filho do Iranildo. Ele não devia ter tirado o filho do Iranildo. Ali o time caiu um pouco. Agora, concordo em gênero, grau aí, porque o Carlinhos, ele teria feito o gol quando ele quis dar aquele toquinho para encobrir. Ali ele foi soberbo. Se ele bate com força num canto, faria o gol e talvez a coisa não fosse assim. Acho... Vou dar uma de pitolina aqui, viu, Sérgio? Na sua alegria, a alegria do Matheus. Acho que o Nova Iguaçu ainda está longe. Perdeu a chance de classificar no jogo de domingo. Hoje você acha que faltou camisa ao Nova Iguaçu? Não faltou, não. Enfrentou o Vasco mano a mano. O técnico do Vasco decidiu a escalação erradamente, porque vinha jogando com 3 zagueiros, ele acha que tem que jogar nesse sistema toda hora. E contra o Nova Iguaçu, ele tem que jogar de maneira diferente. E achou que ia fazer o gol a hora que quisesse. Só que o Nova Iguaçu provou diferente. E uma retificação ao seu Jorge Ramos, que o Flamengo não perdeu para o Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu não perdeu para o Flamengo. É bom lembrar que o time do Flamengo jogou em João Pessoa, na grande capital de todos os paraibanos, empatou em 1-1 e jogou com o time sub-20. Sub-20, não jogou o time principal. É bom lembrar quando ganha, o sub-20 é maravilhoso. Borges, vou falar uma coisa para você. Tira essa camisa, né, e fala, né, as coisas que você vê, não que você sente no seu coração, que é imenso e que merece o meu respeito. Agora, fala o que você vê, amigo. Eu não falei que o Nova Iguaçu venceu o Flamengo. Eu falei que não perdeu. Empatou. Não perdeu. Com o Flamengo. Ele falou que não perdeu. Ele falou que não perdeu. Mas você está desligado, Bote. Você está pensando na sua viagem para o Mas o problema é que o Flamengo jogou com sub-20. Os demais jogaram com o time Quando ganha é maravilhoso. Quando ganha... Ou seja, eu quero a visão vascaína do atropelo. Foi um atropelamento que, por sorte, o Vasco saiu com 1-1. Como é que você viu? Como é que esse coração se portou de um jogo? Acho que a maioria dos vascaínos tinham certeza absoluta da vitória. É verdade. Já dizia o Ademir Menezes, né, que o brasileiro sempre acha que vai ganhar jogo antes do jogo. O Vasco entrou em campo imaginando que faria o gol a hora que quisesse, como disse o Borges. Fez uns primeiros 20 minutos, realmente teve à frente, tentou fazer algum tipo de pressão maior sobre a equipe do Nova Iguaçu, mas havia muitos buracos, como muito bem destacou o Jorge, muitos buracos. O Nova Iguaçu atacava com tranquilidade, passava pelas linhas do Vasco com extrema facilidade e merecia ter feito um placar no primeiro tempo. Chutou 2 bolas na trave e não fez o gol. No início do segundo tempo, quando saiu o gol do Nova Iguaçu, não era aquele mesmo quadro do final do primeiro tempo. Mas o gol trouxe desespero ao Vasco, começando pelo seu treinador, que resolveu tirar um zagueiro para botar um jogador mais à frente. E o Nova Iguaçu, quando se falou a questão da camisa, eu não acho que foi uma questão de camisa.
Mas o Nova Iguaçu, por estar vencendo por 1-0, dentro de um Maracanã lotado de vascaínos, acabou recuando um pouco e deixando de controlar o jogo como poderia ter controlado, tal a desorganização tática da equipe do Vasco. E o Vasco acabou fazendo o gol naquela jogada de tumulto, você levanta a bola para a área, aquela pressão, né, de um time grande contra um time pequeno. Mesmo assim, se viu claramente que o Nova Iguaçu poderia ter faturado outros gols. Concordo que a saída do atleta do Nova Iguaçu no segundo tempo, foi o que o Mário Silva falou, concordo, ela atrapalhou a vida do Nova Iguaçu. E essa questão do foro íntimo, do atleta, do centroavante que perdeu os gols, se ele efetivamente estava soberbo ou não, é difícil, às vezes é até uma autodefesa que se faz, eu estou jogando com um time grande, então eu vou procurar mostrar que eu não estou sentindo, e aí pode perder um pouquinho a medida. Ficou parecendo, para quem estava vendo o jogo de fato, que poderia ter sido definida a partida de uma maneira um pouco mais séria na hora do arremate, e isso não aconteceu. Também entendo que o fato de o Vasco ter jogado no meio de semana dá realmente um problema com relação à preparação física, mas isso não tira do Vasco a obrigação de vencer do Nova Iguaçu, como tem a obrigação de vencer no próximo domingo. Se não fizer, é uma grande vergonha o Nova Iguaçu se classificar e o Vasco ficar pelo caminho. Tá certo. Então, olha só. Já que você falou de Nova Iguaçu, que é a laranja mecânica da Baixada, lembra a Europa, lembra a Holanda, lembra a Bélgica. E quem está na Bélgica? Quem? Paulo César Oliveira. Paulinho, quarta de final, Champions League. Quem tá, quem não tá? Tô curioso, Paulinho. Boa noite, irmão. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, Carlos Borges, Mário Silva, Jorge Ramos e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa, Champions League. Depois dos 2 classificados conhecidos hoje para as quartas de final da Champions, amanhã os 2 últimos classificados serão conhecidos nos confrontos entre a Internazionale de Milão e o Atlético de Madrid. O primeiro jogo foi realizado em San Siro, com a vitória da Inter pelo placar de 1-0. Vão jogar então amanhã no Metropolitano, um jogo quentíssimo, enquanto que no outro jogo, último dessa fase classificatória nas oitavas de final, o Borussia Dortmund enfrenta o PSV Eindhoven da Holanda. No primeiro jogo, o empate registrado em Eindhoven no Philips Estádio 1-1. Jogo então determinante, decisivo para as duas equipes. Obviamente que já estão classificados, e vale a pena a lembrança, do Real Madrid, o Manchester City, o Bayern de Munique e o PSG, o Paris Saint-Germain. As quartas de final da Champions vão começar então na primeira semana de abril, e com grandes jogos em perspectiva após os últimos classificados que vão ser conhecidos no dia de amanhã. Paulinho, segura aí, vou aproveitar o embalo. Mário de Silva, que tem um neto vascaíno e o outro neto que é meu predileto, com todo respeito, que é tricolor. É isso aí. Faz a pergunta para o Paulinho, Mário. O Paulinho é tricolor também, lá na Bélgica, vibrando com o Flusão, quando o Flusão dele. Quero saber como repercutiu a Santa Terrinha, em Portugal, a convocação do Galeno, meu caro Paulo. Mário, foi pelo menos curiosa a repercussão em Portugal da convocação de Galeno, atacante do Futebol Clube do Porto, para a seleção brasileira. Isso porque, depois das excelentes exibições e de algumas temporadas jogando em Portugal, especialmente ao serviço do Futebol Clube do Porto, Galeno já era apontado como um convocável para a seleção portuguesa. O próprio jogador não havia descartado essa possibilidade, dizendo-se muito feliz em Portugal, muito adaptado, e que claramente poderia ser uma opção para o técnico Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa, que obviamente também nunca descartou a convocação de Galeno. Eis que, depois das excelentes participações, Galeno surge convocado para a seleção brasileira para os amistosos internacionais contra a Espanha e a Inglaterra. Claro, Galeno muito feliz, mas também surpreso. E em Portugal a mídia divulgando a surpresa também do treinador, que esperava poder contar com Galeno para participar dos jogos da seleção portuguesa. No lado dos adeptos,
alguma discordância, algumas falas que são menos apreciáveis, como, por exemplo, Galeno brasileiro tem que jogar na seleção brasileira, esquecendo que a adaptação e o fato de ser imigrante já há muito tempo o qualificariam claramente para jogar também na seleção portuguesa. Mas isso vai acontecer sempre. E o mais importante é que dessa vez as atuações brilhantes de Galeno na equipe do Porto foram reconhecidas. Eu recordo que no historial do Porto, outros jogadores foram cogitados para a seleção brasileira e nunca tiveram a oportunidade. O grande nome teria sido o Deco, que estava em grande forma na época de 2002 e 2006 também. Foi um grande jogador, foi campeão europeu pelo Futebol Clube do Porto, nunca teve uma chance na seleção brasileira e foi jogar na seleção portuguesa. As pessoas do Brasil não conheciam e depois, no Fluminense, foi o grande sucesso, sendo também campeão brasileiro. Valeu, Paulinho! Segura aí que o Borges e o Ramos, que é o conhecido como Jorge Ramos, o rei das peladas de Niterói, irão fazer perguntas para você também no terceiro bloco, e o Sérgio vai falar do livro daqui a pouco. Mas até Palmeiras soltando nota oficial, todo mundo curioso, eu escrevi nas minhas redes sociais, o John Textor, dizendo que o futebol brasileiro tem coisas a serem investigadas. Passou um mala aqui agora, entregando a pizza do Mário Silva. Onde você pegou essa pizza? Aí é o seguinte, quem falou de John Textor na abertura? Foi você, Borges? Eu. Borges. Borges, não era melhor o cara chegar e falar tudo de uma vez, ficar enrolando? Eu acho que você não tem a prova. Ele disse que vai entregar ao Ministério Público. Tem a prova. Que o futebol brasileiro tem as suas coisas, o futebol também italiano teve a máfia lá, o futebol europeu também tem algumas coisas estranhas. Mas eu acho que isso é choro. Isso é para tirar o foco de que o Botafogo foi mal no segundo turno do Campeonato Brasileiro e que não começou bem a temporada 2024, novamente disputando uma Taça Rio e tanto que ganhá-la para poder disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Então, de qualquer maneira, eu acho que ele calado seria um poeta. Ficaria muito melhor John Textor ficar calado. Mas é bom lembrar que ele é o dono do clube. E a verdade é uma só também, Sérgio, Borges, Mário e Jorge. Chegamos ao final do segundo bloco, aqui do Max Sport, com Jorge Ramos, Carlos Borges, o nosso grande Mário Silva e esse convidado mais do que especial, que já não é mais convidado, já é da casa, o Sérgio Frias, que vai falar do livro no terceiro bloco, e também o Max Sport não é fraco não, vai ter o nosso correspondente internacional, direto da Bélgica, o nosso Paulo César Oliveira, o Rio. Corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport aqui pela nossa TV Max, os encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, Repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo a resenha raiz da televisão brasileira. Aqui ninguém passa pano, aqui ninguém fica em cima do muro. Cada um tem a sua opinião e a gente debate e espero que você em casa esteja gostando e nos acompanhando sempre o Max Sport, indo para o 5º ano, sempre com uma atração a mais para você. Oferecimento de RenTV. RenTV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Vamos com Jorge Ramos, Sérgio Frias, Carlos Borges e o nosso grande, com uma camisa vistosa rosa, nosso querido Mário Silva, o marido da dona Maria Tereza. É isso aí. Ela passa, se a dona Maria Tereza não passar no vídeo, não tem o programa, às vezes a gente corta. Mas é isso mesmo. Vamos em frente. Sérgio, fala do seu livro, Serginho, por favor.
Bom, eu lancei, na verdade, semana passada, um e-book chamado Livro Digital, nome Vitorioso Todo Dia, que trata de crônicas. São 366 crônicas, uma para cada dia do ano, de vitórias do Vasco, e uma delas, uma única específica, que não é de vitória do Vasco, dia 24 de dezembro, que vou tratar sobre a verve popular do Vasco. Os outros dias todos são vitórias do Vasco, ou empates emblemáticos, o Vasco ganhou nos pênaltis, alguma coisa que tenha trazido para a história do Vasco relevância. Com alguns detalhes, não tem nenhum jogo de decisão, ou seja, jogo que o Vasco conquistou um torneio, um turno, um campeonato, são jogos durante a competição. Pode até ter sido um jogo que levou o Vasco à competição, que acabaria levando o Vasco a ganhar o título, mas não como decisão. E também com uma outra preocupação que eu tive, de não repetir o adversário no dia subsequente. Ou seja, se o adversário no dia 3 de fevereiro foi um, no dia 4 de fevereiro tem que ser outro. É de 1º de dezembro a 1º de janeiro a 31 de dezembro, com crônicas a respeito da partida de 1921 a 2023. Você é um e-book, não é isso? E-book. Exatamente. Como é que as pessoas acessam, veem, pagam para poder, não só o torcedor vascaíno, mas para quem gosta de futebol? Eu até botei aí um QR Code, eu mandei o QR Code para você. Então, não, tem que mandar para o Mateuzinho. Depois eu vou mandar o Mateuzinho. Eu tenho que ver. Para ele colocar. Então, o QR Code, exatamente isso. Ó, você que é vascaíno vendo a gente aqui, ó, obrigação de ver esse grande historiador, esse grande vascaíno, esse grande desportista, posso dizer isso, com conhecimento de causa a respeito não só do Vasco, mas com as histórias do futebol brasileiro. Então, só para alegrar o Jorge, ao Mazella, ao Boss e ao Mário, pega um jogo que te chamou a atenção e conta para a galera. Por exemplo, vamos falar aqui de um jogo que é um jogo emblemático. O Vasco foi um empate contra o Real Madrid, em 1961, 8 de fevereiro de 1961. Exatamente. Eu vi. 122 mil pagantes no Maracanã. O Vasco ganhou uma concorrência baseada no jornal A Noite, que fez um concurso. O clube que tivesse mais votos teria a condição de jogar contra o Real Madrid, que à época era pentacampeão europeu. E foi uma disputa durante 10, 12 dias, com o jornal a cada dia dizendo quais eram as parciais, e o Vasco virou no finalzinho, nos últimos 2 dias, e com isso teve o direito de jogar contra o Real Madrid. E aí, uma partida em que o Real Madrid fez 2-0 no primeiro tempo, o Vasco perdeu o goleiro, Humberto Torgado, o goleiro do Vasco, perdeu o goleiro, e no segundo tempo, com a entrada de um jogador chamado Da Silva, que entrou, na verdade, no final do primeiro tempo, um ponto esquerdo, que havia jogado no Olaria, e estava praticamente estreando, aliás, o Lorico estreou nesse jogo, Vasco e Real Madrid. O Vasco conseguiu, com a participação do Da Silva, um gol, que foi marcado contra pelo Real Madrid, casado contra, e depois, num pênalti, o Ping empatou o jogo, e para o Vasco, evidentemente, empatar com o Real Madrid, saindo perdendo de 2-0, foi um resultado grandioso, e para a torcida do Vasco, um exemplo da força dela, uma vez que o Vasco foi o clube que teve a possibilidade de jogar contra o Real Madrid pela movimentação dos seus torcedores junto ao jornal à noite. Três coisas me chamam a atenção. Três coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, um jornal trazendo para o Brasil o Real Madrid escolhendo o adversário. É fantástico. Isso já é fantástico, hein, Jorge? Isso é fantástico. A gente não vê mais. Não. Segunda coisa, Mário Silva é que nem vinho. Já viu aquele jogo? Quanto mais velho, melhor. E a terceira coisa, a minha maldade. Torcedor vascaíno, pelo amor, eu não podia perder a piada. Sempre um pênalti a favor do Vasco. É impressionante isso. Desculpa. Mas foi pênalti. Olha, foi pênalti. Foi uma provocaçãozinha de leve. Eu assisti esse jogo com o meu pai e um amigo que era vascaíno chamado Mandinho. Nós compramos as arquibancadas. Quando nós entramos no estádio, o Maracanã antigo, entramos pelaquela que hoje é a única rampa de trem. Chegou lá em cima, não dava para ver. Aí nós saímos e meu pai comprou 3 cadeiras no cambista, pagou uma grana, e nós entramos para assistir. Aí vai o comentário do jogo. Enquanto o Real Madrid teve pernas, o time do Vasco está procurando o Real Madrid até agora. Eu não me lembro bem, mas tinha Pusca, tinha Rento. De Stefano, Del Sol, se não me engano. Sim. Santa Maria, Domingues era o goleiro, e depois jogou no Flamengo, e triste lembrança do Fla-Flu, né?
Não, É, no penso Fla-Flu assim. Ô, Mário, não enrola, não. Responde E triste logo. lembrar, ele, para fechar, no segundo tempo, entrou da Silva, no finalzinho, Lorico e tal. O Lorico estava estreando, da Silva acho que não, né? Não. E aí o Vasco empatou, eu vibrei com os gols do Vasco também. Vale lembrar que não só vascaínos assistiram aquela partida. Claro. A final era o Real Madrid, que depois só veio jogar no Mundial aqui, né? É só para ilustrar, quando o Fluminense jogou com o Bayern de Munique no Maracanã, em 75, gol 1-0, Gol do Gerd Miller contra. Com a Gerd Miller contra, o Cafuringa arrebentou, tinha vascaínos, rubro-negros, fazendo coisa. Jorge, para a gente dar sequência ao programa, tem que fazer pergunta ainda para o nosso querido Paulo César Oliveira, para dar uma acelerada. Você, como grande alvinegro, amanhã tem Botafogo e Bragantino e Botafogo. O que você espera desse jogo? Sofrimento, né? Demais. Olha, o Botafogo... Aí foi importante a vitória num jogo muito truncado aqui no Rio de Janeiro para levar a vantagem do empate, porque é muito difícil ganhar do Bragantino, uma equipe extremamente competitiva, com bons jogadores. Mas a vantagem, tem que saber tirar essa vantagem em campo. O tempo joga a favor do Botafogo. Se conseguir encaixar um contra-ataque, ter frieza para isso, eu acho que são jogadores experientes que podem fazer isso. E no momento, pelo menos no momento, vivem assim uma sequência de vitórias, né? O Botafogo vem alguns jogos com o treinador interino dando resultado. Mas é um jogo extremamente difícil, e pode dar qualquer coisa. Pode dar até disputa em penalidades máximas, que seria muito complicado. Mas há uma expectativa, porque tem 2 resultados a favor, o empate e a vitória contra um do Bragantino. Lá dentro, a retrospectiva mostra que é muito complicado. E o Botafogo precisa se classificar, porque depois do ano, como acabou o Botafogo, como começou o ano, desclassificado do Carioca, sair da Libertadores, aí seria uma coisa muito feia. O John Texton tem que se preocupar com outras coisas. Falando em Europa, meu querido e doce Carlos Borges, uma pergunta para o Paulinho, por favor. Um abraço para o nosso Paulo César Oliveira, a atualização, né, da Liga Europa. Vamos ter jogos decisivos essa semana também, né, Paulo? Borges, Liga Europa muito quente, e para quinta-feira jogos determinantes para que saibamos as equipes classificadas para as quartas de final. O Benfica vai enfrentar o Glasgow Rangers na Escócia depois de empatar em 2-2 em casa e ter realmente uma queda clara no Campeonato Nacional depois dos 5-0 sofridos para o Porto. Tem um jogo importante para a recuperação e claramente vai ser uma partida muito tensa em Glasgow, enquanto que o Slavia de Praga, depois de ter perdido para o Milan em San Siro por 4-2, vai jogar agora em Praga, na República Tcheca. Villarreal e Marseille. Olympique de Marseille vão se enfrentar em Villarreal, mas com uma tarefa praticamente impossível para a equipe espanhola, porque perdeu por 4-0 no jogo realizado no Velodrome. Sporting e Atalanta. Atalanta e Sporting, para ser mais claro, vão jogar em Bérgamo, sendo que no jogo em Alvalade houve um empate em 1-1. Bayer Leverkusen e Karabakh do Azerbaijão jogam em Leverkusen. O Bayer faz uma temporada magistral e jogou depois do empate em 2-2 no Azerbaijão, jogando em casa e tendo claramente grandes chances de passar. Aí, os outros jogos ainda dessa participação nas quartas de final, West Ham, que perdeu em Freiburg para a equipe alemã do Freiburg, vai enfrentar os alemães jogando em casa. O jogo foi 1-0 participado na Alemanha e agora é a chance da volta. O Brighton da Inglaterra enfrenta a Roma da Itália. Primeiro jogo 4-0 para a equipe da Roma e praticamente fatura definida. E o último jogo, o Slavia de Praga vai enfrentar a equipe do Liverpool, fatura também definida, porque no primeiro jogo, jogando em Anfield, ou jogando em Praga, melhor dizendo, o Liverpool meteu 5-1 e claramente será praticamente impossível reverter esse resultado. Paulinho, mas não acabou não, Paulinho. Jorge Ramos falou do Botafogo, agora quer saber coisas da Europa. Fala, Jorginho. A gente vai ter aí, né, Paulinho, um grande abraço para você, sempre bom falar contigo. Entre os dias 22 e 27 de março, nós vamos ter os amistosos internacionais na preparação das seleções de vários países. Eu queria que você destacasse, né, os jogos mais interessantes que vão acontecer nessa data FIFA, né? Vamos chamar assim, data FIFA.
Jorge, eu sei que o foco de vocês no Brasil vai estar claramente com os amistosos internacionais da seleção brasileira. Amistosos contra a Inglaterra e Espanha valem realmente a pena a observação. Mas aqui na Europa os amistosos também serão intensos com jogos muito importantes, especialmente para a preparação, o warm-up, o aquecimento para o Campeonato Europeu de Seleções. E a Alemanha vai jogar também um jogo importantíssimo contra a Holanda. Importante por 3 razões. Primeiro, a Alemanha esteve fora das eliminatórias. Está claramente tentando preparar e aquecer a sua equipe. Em segundo lugar, para a questão dos estádios, já que a Alemanha fez algumas reformulações, já que tinha uma base bem sólida de estádios desde a Copa de 2006, não precisou reconstruir o que quer que seja, mas apenas modernizou e incrementou tecnologicamente os principais estádios. E também a questão do escoamento de público e dos alojamentos para a recepção de pessoas para a Copa Campeonato Europeu. Muito importante porque a especulação na Europa é o ponto principal. Todos sabem que durante os jogos do Campeonato Europeu, haverá então um afluxo muito grande de turistas. E a especulação em termos de preço é o que mais preocupa o governo alemão. Eu lembro só para fazer uma comparação que, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a situação está muito complicada, com hotéis de 2 estrelas custando quase 1.000 euros por dia, o que torna praticamente inviável para qualquer tipo de viagem para um turista que seja menos provido de grandes condições financeiras. Na Alemanha, o governo tenta evitar isso, fazendo realmente algumas promoções e tentando atrair por preços mais convidativos o turista para os principais jogos do Campeonato Europeu de 2024. Forte abraço a todos, participação terminada por hoje. Na semana que vem a gente volta, como sempre, com muito mais do futebol europeu, direto de Bruxelas, a capital da Europa, para o Max Sport, aqui na TV Max. Valeu, Paulinho. Ficou show, hein? Ficou bacana. Gostei, Paulinho. A gente se vê semana que vem em mais um Max Sport, já conhecendo os finalistas do Campeonato Carioca. Rapidamente, me respondam só no invento. Para você, Borges, os finalistas do Carioca. Vasco e Flamengo. Jorginho. Bom, Flamengo, só uma catástrofe, né, para tirar do Flamengo. Agora, pelo peso da camisa, eu acho que o Vasco vai ser finalista. Vasco e Flamengo, Vasco e Flamengo. Doutor Mário. Vasco e Flamengo. Você, Serginho. Vasco e Flamengo. Eu vou falar, a final vai ser Fluminense e Nova Iguaçu. Gostei. Eu estou delirando, mas quem sabe num delírio desse acontece. As apostas é 1 para 100. Vale lembrar que ano passado, com a mesma vantagem, e o narrador que estava narrando, que era o Rob Porto, repetiu isso mais de 500 vezes, botafoguense que é torcendo pelo Fluminense, Fluminense, não tem. Mas no ano passado entrou ganhando 2-0 e perdeu de 4-1. Ele encheu o meu saco. Você explica com agora, todo mundo. Você tá não estou brigando. Só para lembrar. Rapidinho. Só para lembrar rapidinho, falou-se aqui negócio de pênalti. Na segunda-feira, foi ontem, eu assisti um jogo do time que é comandado pelo ex-treinador do Botafogo, perder 3 pênaltis em 4. O Cristiano Ronaldo fez, o Otávio, brasileiro, perdeu, o Alex Telles, brasileiro, perdeu, e o Abrovic da vida perdeu também, e foi eliminado dos pênaltis. Só tem que pegar pênalti. Vamos embora. Vamos ver o que acontece. Borges, eu achei que o Flamengo, como no ano passado, em que pese o momento é diferente, o Fluminense jogou uma partida mal, mas estava bem, esse ano está mal direto, mesmo com a conquista da Recopa. O Flamengo era para ter metido uns 5 no Fluminense, que não jogou nada, o Diniz, na minha opinião, fez uma tremenda de uma lambança e o Flamengo não aproveitou. 2-0, achei que foi pouco. Ele já tinha feito uma lambança no jogo normal da Taça Guanabara, quando ele substituiu, botou Alexander jogando de lateral direito, quando ele normalmente botava Martinelli. O André fez muita falta ao Fluminense, mas o Flamengo, o que está bom no Flamengo não está jogando as maravilhas, mas é um time que está jogando compacto, está sabendo se defender. O Varela melhorou muito por causa do Luiz Araújo,
que o Everton Ribeiro não fazia o que o Luiz Araújo faz, até porque o Everton Ribeiro, o sistema de jogo dele é completamente diferente, da ponta para o meio. E o Luiz Araújo é um jogador que jogou sempre ali do lado do campo. Então, o time está bem, não tomou gol nenhum, pelo menos o time principal, apenas o sub-20 para o próprio Nova Iguaçu, que marcou o único gol tomado pelo Flamengo. O time está muito bem. Eu acho que o ano é outro e a situação é outra. Eu acho muito difícil o Fluminense reverter essa situação. Acho que o Flamengo teve toda a oportunidade para deslanchar, mas não deu. No futebol não é assim. Uma rapidinha. Quem fez muita falta, não sei nem se vai jogar no domingo, chama-se Samuel Xavier. Faz uma falta danada. Também acho. Falta danada. Não, e a pergunta que faz, quem será o substituto de Thiago Santos? A princípio, quem você botaria, Jorge? O Manuel? O Manuel tá... Se bem que o Fernando Diniz ele gosta de recuar muito o André. Mas eu acho que isso... O André, ele é um excelente jogador, né? Ele tem que jogar ali onde ele arrebenta, que é no meio de campo. Acho que o Manuel vai ser... E o Manuel, antes do caso do doping, ele teve um momento muito bem no Fluminense, fazendo gols de cabeça. Eu acho que seria o ideal o Manuel, mas vamos ver, né? O que você não faria? Vai inventar? O que você faria? Eu acho que o normal vai ser isso mesmo, vai ser o Manuel entrar, inclusive ele entrou, depois que houve o problema da expulsão. Acho muito difícil o Fluminense reverter. Eu particularmente entendo que o gol que classificou o Flamengo foi o segundo gol. Se o Fluminense conseguisse ainda manter 1-0, porque o Flamengo perdeu várias oportunidades no segundo tempo, ainda teria uma possibilidade de reversão, vencendo por 2 gols na segunda partida. O segundo gol do Flamengo praticamente definiu a classificação, embora não exista jogo ganho antes do jogo. E o gol foi um gol previsível. Sim. Porque aquela bola... Os dois, mas o segundo foi mais ainda, né? Foi uma desatenção. Mas o detalhe é o seguinte: se você notar, a jogada que foi feita no segundo gol foi feita igualzinho Flamengo e Botafogo, quando eles bateram o escanteio rápido. Sim. E a bola foi para o Léo Pereira marcar o gol. Igualzinho. A diferença, Marcelo, rapidinho, desse Flamengo para aquele outro Flamengo, pode ser até que perca, acontece. Não tem problema. Futebol é futebol. Só acaba quando termina. É que com o Tite, o Flamengo melhorou o sistema defensivo. Não mudou as peças, mudou o sistema. Que o Flamengo não se expõe tanto como se expunha antes. Agora, só vai acabar quando terminar o jogo. Posso falar rapidamente sobre o Tite? No programa retrasado, eu falei que o Tite foi muito mal naquele caso do Daniel Alves, naquela postura dele. E ele tentou se retratar agora, pelo menos teve essa hombridade, né, de fazer uma retratação. Então, só queria falar isso, porque você pode errar. Agora, você, quando perceber o erro e admitir, é grandeza também. O Cuca também, outro que tá no fez declaração contra o Atlético Paranaense. Bom, gente, em cima da hora, vamos aos destaques finais de cada um. Flamengo, para mim, é favoritíssimo, um momento melhor, o time está mais bem treinado, voltou antes, e o Fluminense vai ter que tirar, como diriam os antigos, um coelho, ou 2 ou 3 coelhos da cartola. É mais ou menos o que eu, sinceramente, espero que aconteça, e que minha previsão, que a final seja Fluminense e Nova Iguaçu, a laranja mecânica da Baixada. Então, vamos ver o que acontece. Mas, em sã consciência, eu acho que vai dar Flamengo e Vasco. Espero estar errado nessa minha última afirmativa. O boa noite de Jorge Ramos. Fala, meu craque. Olha, o meu boa noite vai ser como foi o meu boa noite inicial para a equipe do Nova Iguaçu, porque fez um trabalho muito bem feito, né, e, quem sabe, né, muda um pouco, né, o que acontece nos campeonatos regionais com outras equipes. O campeonato regional é muito grande, 12 equipes é muita coisa. Talvez reduzir para 8 equipes, para que sejam mais competitivos. Então, o meu boa noite vai para o Nova Iguaçu, para a organização que levou a equipe até as semifinais. O boa noite agora de Mário Silva, que está de volta ao Grajaú. Fala. Brevemente. Vou mandar um abraço e uma boa noite especial para o Cuca, que teve a hombridade de fazer um pronunciamento e solicitar
que deixem a pessoa trabalhar. Ele já... Não que ele tenha pago sendo preso, mas paga pela vergonha que ele faz a sua família passar pelo que ele fez no passado. Mas a gente precisa trabalhar. Todos têm direito ao trabalho. Desde aquele que ele fez até o cara que mata, vai para a cadeia e sai livre depois de ter cumprido a sua pena. Isso tem que ser visto com muito carinho. Carlos Borges. Eu espero domingo mais de 80 mil torcedores no Maracanã, porque a torcida do Fluminense não vai, porque é uma torcida que não comparece quando manda no jogo. Imagina quando não manda no jogo. Quem manda é o Flamengo, vai dar 80 mil, 75 mil torcedores rubro-negros e 5 mil tricolores. Mário, fique quieto. Mário, fique quieto, Mário. Não me grite, Mário. Deixa ele falar, que está dando certo. Então, 80 mil rubro-negros no domingo no Maracanã. É isso aí. Bacana, Borges. Parabéns, eu espero. Pra cima deles, Mengão. Avante, Mengão. 80 mil no domingo, hein? No domingo, todo no Maracanã. É isso aí. Boa, Borges. Beleza, garoto. Serginho, obrigado pela participação, o seu boa noite, o seu livro, e que vença o melhor, o Vasco ou o Nova Iguaçu. Bom, eu vou mandar aqui o boa noite para a torcida do Vasco, que lotou o Maracanã no domingo, ou praticamente lotou o Maracanã no domingo, e cobrou da equipe a má atuação ao final da partida. E deixa um alerta para a torcida do Vasco, que também foi lá lotar o Maracanã e que no final da partida achou por bem aplaudir aquela risível atuação da equipe do Vasco. A grandeza do Vasco não permite que o Vasco jogue uma partida como atuou contra o Nova Iguaçu e parte da sua torcida entenda que aquela atuação é digna de aplauso. E que no próximo domingo o Vasco jogue como Vasco e se classifique para a final do Campeonato Carioca. Tá bom, então vai ser uma torcida... Domingo, hein? Vasco e Flamengo no domingo no Maracanã. Todo mundo lá. O Flamengo torcendo por os 80 mil, torcendo pro Vasco, e os 80 mil torcendo pro Vasco. E o meu Fluminense no sábado, ó. 4, Mengão. É isso aí. W.O. O Bosch tá perdido. W.O. no sábado. Não entendo até agora. Mas tudo bem. Uma ótima semana. E terminamos o programa em alto astral, brincando para cima. Obrigado, Carlos Borges. Obrigado, Jorge Ramos. Obrigado, Mário Silva. Sérgio Frias está sempre convidado. Faz parte da equipe já. E espero que vocês tenham uma ótima semana. Que vençam os melhores no sábado e no domingo, terça-feira, encontro marcado aqui pela TV Max, oferecimento de RenTV e de Bye Bye Lixo. Se cuidem, o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com